Olá, eu sou a Sônia Zucchelli e essa daqui é a Teodora. E desde 2011 eu trabalho com artesanato, com foco em crochê e amigurumis. E desde 2015 eu criei o Amiguru Mix para compartilhar com vocês as minhas criações e receitas, além das ferramentas e materiais que eu encontro por aí e acho interessante, úteis e quero compartilhar com você, ou até mesmo as ferramentas e materiais que eu mesma desenvolvo, como essa ferramentinha aqui para travar olhinhos de segurança, focinhos. Então, o Amiguru Mix não é um armarinho, ele é um espaço voltado para nós, para o nosso universo de quem ama crochê e amigurumis. É feito por quem faz, para quem faz, ou quer aprender, é claro. Então eu te convido nesse momento a entrar nesse nosso universo. Para fazer o seu suporte para vela de LED, você vai precisar de uma velinha de LED, vai precisar de um fio Amigo Love. Eu usei aqui neste um tom de marrom, que é o número a cor 873, esse tom de marrom. E eu vou usar nesse vídeo esse vermelho aqui, que é a cor 47. Você também vai precisar, é opcional, né? Um pouquinho de fio dourado, aqui é uma meada da DMC dourada. Vai precisar de um pouquinho para esses detalhes aqui nas pontas. Vai precisar da agulha de 3 milímetros para usar com fio Amigo Love. Vai precisar de um marcador de pontos e também de uma tesourinha. Né? Lembrando que todos esses materiais ou você vai encontrar num kit lá na lojinha, ou quase todos eles você vai encontrar em separado lá na lojinha Amiguru Mix. Então vamos lá, mãos à obra. Então vamos iniciar o nosso porta-velas. Eu vou usar, né, como mostrei para vocês, o fio Amigo Love da Cisne, da Coutos Corrente, e vou usar essa cor aqui, que é a cor 47, um tom de vermelho. E para esse fio eu vou usar a agulha de 3 milímetros, tá bom? Então vamos lá. Para começar, vamos fazer o anel mágico com 6 pontos baixos. Então, fazendo o anel mágico, né? Prendo aqui o início do meu anel mágico e vou fazer 6 pontos baixos para iniciar. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui o meu círculo e vou prosseguir fazendo um aumento em cada um dos 6 pontos baixos que eu fiz. Então, de 6 eu vou ficar com 12 pontos baixos. E o aumento, né, lembrando, para quem esqueceu, o aumento a gente faz 2 pontos baixos dentro de cada um deles, né? Vamos lá então. Primeiro, eu vou fazer 1 e mais um ponto baixo aqui dentro do mesmo ponto. Um aumento. No segundo, mais um aumento. Então, um ponto baixo e 2 pontos baixos. E eu vou seguir assim até o final. Então, concluí aqui a minha segunda carreira de um aumento em cada um dos 6 pontos baixos que eu tinha feito, para chegar então aqui com 12 pontos baixos na segunda carreira. Então, agora eu vou continuar para a terceira, e aí, ideal é começar a usar o seu marcador de pontos, né? Colocando aqui para marcar o último ponto feito, que aí a gente já sabe que é onde tem que terminar a próxima carreira.
Na próxima carreira, carreira 3, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto, no segundo eu já vou fazer um ponto baixo sozinho. No terceiro, um aumento, no quarto, um sozinho. E eu vou seguindo essa sequência até o final. Então, vamos lá. Então, no primeiro aqui, eu faço um aumento. 1 e 2 para fazer um aumento. No seguinte, eu já faço um ponto baixo sozinho. Aí, no terceiro, mais um aumento. 1 e 2 para fazer um aumento. E no quarto, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E eu vou seguir nessa sequência até o final, que é até aqui onde está o meu marcador. Então, cheguei aqui ao final da minha terceira carreira, né? Eu fiz um aumento, um ponto baixo, seguindo essa sequência até o final, até aqui onde está o meu marcador, e fiquei com 18 pontos baixos agora. E eu ainda vou precisar aumentar um pouquinho mais a base aqui do meu trabalho para justamente poder encaixar aqui a minha vela. Se você estiver usando alguma vela de outro tamanho, é bem simples também. É só você ir continuando na sequência dos aumentos e ir medindo aqui a base da sua vela, até que ela encaixe. Quando tiver encaixado, aí você sabe que já atingiu a quantidade necessária dos aumentos. Então, eu vou continuar para a quarta carreira, para aumentar um pouquinho mais. Vou mudar o marcador aqui, botando no último ponto que eu fiz, para saber que é nele que eu vou terminar essa quarta carreira. E eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. E vou seguir assim até o final, até chegar aqui ao marcador. Então, aqui no primeiro, eu vou fazer um ponto baixo, depois no segundo, mais um ponto baixo, e no terceiro, um aumento. Então, 1 e 2. Depois, no quarto, eu vou prosseguir essa sequência. Um ponto baixo, no quinto, mais um ponto baixo, e no terceiro, no sexto eu vou fazer mais um aumento. E eu vou seguir assim nessa sequência até chegar aqui um marcador e ficar com 24 pontos baixos. Terminei então a quarta carreira, chegando aqui onde está o marcador e ficando com 24 pontos baixos no total. Para fazer a quinta carreira, eu vou mais uma vez trocar aqui o meu marcador para o último ponto que eu fiz. E vamos fazer a quinta carreira apenas um ponto baixo em cada um deles até o final. Então, só repetindo um em cada um, vou manter 24 pontos baixos nessa carreira. Só que eu vou inserir a agulha aqui no meio do meu ponto, que eu vou pegar apenas essa alça aqui, que é a alça de trás. Essa alcinha da frente eu vou deixar solta. Então, lembrando que esses 24 eu vou fazer pegando apenas na alça de trás de cada ponto. Então, vamos lá. Aqui o primeiro. E eu vou prosseguindo assim até o final. Lembrando de pegar sempre somente aqui, ó, na alça de trás. A da frente, não. Ela vai ficando assim, ó, aparente. Certo? Então, eu vou fazer isso até chegar lá no meu marcador novamente. Cheguei, então, ao final da minha quinta carreira, mantendo os 24 pontos baixos. Cheguei aqui onde estava o marcador e pegando apenas nas alças de trás, e as alças da frente, ó, que eu não peguei para fazer os pontos, estão aqui, ó, todas aparentes, porque eu vou precisar delas daqui a pouco. Então, para fazer as demais carreiras, a 6, a 7 e a 8,
ou seja, mais 3 carreiras, eu vou apenas repetir também um ponto baixo em cada um, mas dessa vez eu vou voltar a pegar na alça dos 2 pontos, normalmente como faço. Então, troco mais uma vez o marcador para o último ponto feito. E aí eu vou fazer somente um ponto baixo em cada um desses 24 por 3 carreiras. Então, na carreira 6, 7 e 8, vou mantendo 24 pontos. E vou fazendo ponto normalmente, né? Pegando aqui, ó, nas 2 alças para fazer o ponto. Tá? Vou fazer assim até chegar aqui um marcador, né, para completar a carreira 6, e depois a 7 e a 8 eu vou fazer do mesmo modo. E nesse momento você pode achar interessante usar um contador de carreira, né? Vou marcar aqui que eu estou na primeira carreira de 3 repetições. Então você pode achar interessante usar o contador para contar suas carreiras. Lembrando que o contador, o marcador de pontos, isso você encontra lá na lojinha Amiguru Mix, tá? Com mais outros itens também. Então vamos lá. Vou fazer aqui a 6ª carreira, a 7 e a 8 também, com 24 pontos baixos. Então, concluí aqui da carreira 6 à carreira 8, ou seja, 3 carreiras, né? Marquei aqui 3 carreiras, a 6, 7 e 8, de 24 pontos baixos. Né? Cheguei novamente aqui onde está o marcador, vou trocar mais uma vez. E agora, essa última carreira, a 9, né? Ela é opcional. Se você não quiser fazer, não precisa fazer. Eu vou fazer apenas aqui 24 pontos baixíssimos, só para dar um acabamento aqui na borda do meu porta-velas. Né? Então, vou fazer aqui o ponto baixíssimo. Né? Lembrando como é, né? Eu entro aqui no meu ponto base, dou a laçada, puxo o fio e vou puxar essa laçada para dentro da alcinha que está na agulha direto, sem dar uma nova laçada. Então, eu vou fazendo assim 24 vezes, até chegar aqui onde está o meu marcador, certo? Então, cheguei ao final aqui dessa 9ª carreira, que é opcional, só para dar esse acabamento aqui na borda. Né? Cheguei aqui ao último ponto, já cortei, né? Aqui, cortei com a ajuda da tesourinha, a ponta aqui do fio que vem do novelo para poder arrematar. Então, eu só vou puxar aqui o meu fio até o final, né? Dou uma boa puxadinha. E para fazer um arremate mais limpo, eu vou usar aqui essa agulhinha de tapeceiro para deixar um arremate assim mais bem feito. Então, coloco aqui na agulha esse último fio e eu vou entrar aqui, ó, no ponto, no primeiro ponto, né, baixíssimo que eu fiz. Eu entro aqui, passo o fio e eu volto aqui pelo meio desse último ponto baixíssimo que eu fiz. Só para dar um acabamento. Aí eu entro aqui no seguinte, para poder colocar o fio aqui por dentro. E aí eu vou simplesmente escondê-lo aqui, né? Eu gosto aqui ainda de dar mais um arrematezinho para prender esse fio mais firme, para ele não se soltar com o tempo. Então, dou só um arrematezinho a mais aqui e vou escondê-lo aqui no avesso do meu porta-vela, né? Passando aqui por alguns pontos só para conseguir escondê-lo.
Então, passo por alguns aqui, só para esconder essa ponta, esse excesso, né? Você pode passar assim, pode passar assim no outro sentido também, para deixar esse arremate mais firme. E chegou aqui no final, eu posso cortar o excesso de fio. E pronto, eu já tenho aqui a base do porta-velas pronta. Agora eu vou fazer aquele detalhe ao redor. Vamos fazer agora o detalhe aqui da base do nosso porta-vela. Nós vamos fazer 2 sequências de pontos altos, 2 carreiras, e mais essa outra carreira aqui do detalhe da base. Então, vamos lá. Para isso, nós vamos pegar aqui a base da nossa velinha. Tá aqui o acabamento que a gente fez com o ponto baixíssimo. E aqui atrás a gente vê aquelas alcinhas da frente do ponto que a gente não usou, que deixou aparente lá na 5ª carreira, lembram? Então agora nós vamos usar essas alcinhas que a gente deixou para fazer esse detalhe. Para começar, então, eu vou usar agora sempre assim com a abertura para cima. Eu vou anexar o fio novamente para a gente prosseguir aqui no trabalho. Então, para anexar o fio, é basicamente dar um nozinho aqui para firmá-lo. Pronto. E a gente começa com 3 correntinhas. Então, uma. Ops, escapuliu. 1, 2 e 3 correntinhas para começar. E vamos prosseguir aqui pelas demais alcinhas, fazendo a seguinte sequência de um aumento. Depois esse rabinho aqui do início, ele vai ficar atrapalhando um pouquinho, mas depois a gente vai esconder ele. Então, a gente faz aqui no primeiro um aumento, ou seja, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, e no seguinte um ponto alto sozinho. Vou puxar aqui que ficou pelo meio do fio. Então, um aumento, um ponto alto. Depois, mais um aumento, né? 2 pontos altos aqui dentro do mesmo ponto. E depois um ponto alto sozinho. Então, eu vou sempre seguir essa sequência de um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, trabalhando sempre em pontos altos, até a gente chegar aqui ao final, na última alcinha aparente, certo? Para terminar essa primeira carreira da base. Cheguei então ao final aqui da minha primeira carreira do detalhe da base. Se você olhar aqui atrás, ó, não tem mais nenhuma alcinha da frente aparente, como estava antes. E cheguei aqui ao final. E no final, eu tenho que ficar com 36 pontos altos. E para fechar essa carreira, né, lembrando que a minha primeira correntinha conta como ponto, tá? Eu vou chegar aqui na minha correntinha e fechar. Deixa eu botar aqui mais para cima para vocês poderem ver melhor. Então, chegou ao final, eu entro aqui na correntinha para poder fechar com um ponto baixíssimo e fechar aqui a minha carreira. Certo? Então, primeira carreira fechada, vamos para a segunda. Na segunda, nós iniciamos do mesmo jeito, com 3 correntinhas.
E nós vamos prosseguir com a seguinte sequência. Vamos fazer agora um aumento aqui no primeiro, então um ponto alto e mais um ponto alto, um aumento, e depois eu vou fazer 2 pontos altos sozinhos, separados. Então, 1 e 2. Certo? Um aumento, 2 pontos altos. E vou prosseguindo assim, com um aumento, 1 e 2, e depois mais 2 pontos altos separados. 1 e depois mais 1. Então, eu vou seguir essa sequência na segunda carreira até chegar aqui ao final. Cheguei então ao final da minha segunda carreira da base do meu porta-vela. Lembrando, ó, fizemos a primeira, esse aqui é o finalzinho da segunda. Chegando aqui ao final, nós ficamos com 48 pontos altos. E para finalizar, da mesma forma, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Então, finalizamos a segunda com 48 pontos altos. Agora vamos fazer esse detalhezinho aqui da base. Como vocês viram, eu utilizei um fio dourado junto com o fio do Amigo Love para deixar com esse efeito aqui. Então eu vou pegar alguns fios da minha meada dourada para poder trabalhar em conjunto com o fio Amigo Love. Então vamos lá. Deixa eu acertar aqui para não ficar bagunçado. Então, a gente vai unir aqui, conforme a gente for trabalhando, o nosso fio dourado ao fio do Amigo Love para fazer esse efeito. Mas lembrando que é opcional, se você não quiser, você pode usar só o fio que você já vem utilizando, só o fio Amigo Love. Então, vamos fazer esse detalhe com a seguinte sequência. Nós vamos pular os 2 primeiros pontos altos. Então, aqui os 2 primeiros eu pulo e vou entrar aqui no terceiro, fazendo 3 pontos altos, tá? Aqui eu já vou unir o fio dourado conforme for trabalhando. Então, pule os 2 primeiros, entre no terceiro e aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, o primeiro, agora o segundo e depois o terceiro. Depois disso, faremos 3 correntinhas e voltamos nesse mesmo ponto, fazendo mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Tudo dentro aqui do mesmo ponto, tá? Por enquanto. E ficou assim. Para continuar, a gente vai pular mais uma vez 2 pontos da base e no terceiro aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Então, aqui um ponto baixo. E vamos continuar com essa mesma sequência. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Então, pulamos os 2 primeiros e no terceiro fazemos 3 pontos altos. Então, 1
e 2 e 3. Depois, mais 3 correntinhas, 3 correntinhas, e voltamos nesse mesmo ponto, fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Para finalizar essa ponta, pulamos mais 2 pontos, 1, 2, e aqui no terceiro a gente faz um ponto baixo. E aqui temos as duas primeiras pontinhas do nosso porta-vela. Nós vamos repetir isso por mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Vamos repetir isso mais 8 vezes, que corresponde chegar aqui até o final do trabalho. Então, vamos prosseguindo fazendo essa sequência. Eu vou fazer até mais uma vez para vocês poderem ver. Vamos pular aqui os dois primeiros. No terceiro, a gente faz 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Mais 3 correntinhas. 3. Vou soltar aqui um pouquinho o fio. Então, 3 pontos altos, 3 correntinhas. Voltamos aqui no mesmo ponto de base, fazendo mais 3 pontos altos. Então, fazemos mais 1, mais 2 e 3. Para finalizar, pulamos mais 2 pontos e no terceiro um ponto baixo. E vamos seguindo assim até o final. Então, cheguei aqui ao final do detalhe da base, que é a terceira carreira desse detalhe. Fiquei com as 8 pontas, né? Com aquela mesma sequência. E cheguei aqui ao final para poder arrematar. Para fazer o meu arremate, vamos pegar aqui nossa companheira tesourinha e vamos cortar aqui o fio, né? Lembrando de cortar os 2 fios que a gente está utilizando. E vamos puxar aqui para fazer o arremate. E pronto. Para finalizar aqui, esconder essas pontas, né? Para fazer isso, eu gosto aqui de dar um nozinho nesse fio dourado que a gente utilizou. Aí eu dou alguns nozinhos. Só para deixar ele mais firme aqui na hora de esconder. Então, assim, basta dar uns 3 nozinhos e já tá legal. E pronto. Aí essa ponta aqui do fio com os douradinhos e com esse fio aqui do início, a gente vai fazer o arremate para esconder. Para esconder as pontinhas, vamos usar novamente nossa agulha de tapeçaria. Lembrando, né, que você encontra a agulha de tapeçaria, você encontra essa meada dourada para bordar lá na lojinha, entre vários outros itens também.
Então aqui eu vou começar primeiro com o douradinho. Vou cortar aqui para deixar as duas pontas iguais somente, para facilitar. E aí eu escondo elas aqui por dentro. É como eu já dei o nozinho, já fica mais firmezinho. Eu só vou esconder aqui por dentro de alguns pontinhos, só por questão de segurança. Esse escapuliu. Ele é bem fininho e tá curtinho. Mas basta esconder por alguns pontinhos só para segurança. E aí pode cortar o excesso. A mesma coisa com as outras pontas aqui do trabalho. Da mesma forma, nós vamos pegar aqui e esconder aqui por dentro dos nossos pontos. Lembrando que quanto mais pontos a gente passar, mais seguro vai ficar o trabalho. Aí é só cortar o excesso também. E esse outro aqui do início, eu gosto ainda de dar mais um arrematezinho, um nozinho aqui para deixar ele mais firme, né? Porque foi quando a gente começou e anexou o fio. Então não custa deixar ele um pouquinho mais firme com mais um nozinho. E escondemos ele da mesma forma aqui por dentro dos pontinhos no avesso. Para deixar ele seguro. Depois de esconder algumas vezes, nós podemos cortar também o excesso. E tá finalizado aqui o nosso porta-vela. É só a gente colocar a nossa velinha, né? Vamos ligar ela aqui embaixo para vocês verem o resultado final. E aqui eu posso ajeitar, eu posso até, para deixar ele com um formato mais direitinho, eu posso passar, né, um ferro a vapor para deixar ele num formato bem certinho. Mas só de ajeitar mesmo com as mãos, você vai ver que já fica bem direitinho. E você tem aí finalizado o seu porta-vela para decorar não só no Natal, mas também durante todo o ano. Então espero que tenham gostado e aproveito para desejar Feliz Natal a todos vocês. Gostou de fazer seu porta-velas? Você pode agora incrementá-lo com acessórios como esses. Você pode fazer uma arvorezinha, pode decorá-la como uma árvore de Natal, pode fazer uma casinha, pode decorar sua casinha como uma casinha de doces, enfim, como a sua imaginação determinar. Se você quiser incrementar o seu porta-vela com esses outros acessórios, você encontra a apostila em PDF com a receitinha deles na lojinha Amiguru Mix. Por um precinho bem simbólico, você pode comprar a sua apostila e completar o seu porta-velas, deixando-o ainda mais especial com esses acessórios. Então, eu te aguardo lá na lojinha Amiguru Mix.
Obrigada por assistir, inscreva-se no canal e deixe o seu like para eu produzir mais conteúdo.